Já se tornou usual e normal no vocabulário, e até já o aceitamos com naturalidade, dizer-se que a burocracia é um dos grandes cancros do nosso país e é nas instituições públicas que tudo encrava. As obras de Santa Engrácia abundam um pouco por todo o lado e nem os inúmeros requerimentos, requisições e petições resultam num qualquer despacho que de forma célere permita que os processos avancem. É isto mesmo que está a acontecer em Penafiel com a tão desejada e necessária construção da rotunda da saída da A4 que dá acesso quer a Penafiel, quer a Lousada. Trata-se de uma via de grande conflitualidade de trânsito que registra quase diariamente acidentes de viação, alguns trágicos e que resultam até em vítimas mortais. A responsabilidade da construção desta rotunda é da empresa Infraestruturas de Portugal, que anos passados e após várias ações da Câmara Municipal de Penafiel, no sentido de exercer pressão para a concretização da obra, nada disse e nada fez. Eis que, e não vendo qualquer luz ao fundo do túnel, a Câmara de Penafiel informa a IP que está na disponibilidade de avançar com a construção da rotunda, assumindo todos os custos. Após vários estudos e projetos, a autarquia e a IP elegeram o que consideraram ser a melhor solução. Aqui chegados, o projeto escolhido terá de ser aprovado pelo IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, entidade reguladora. No início de agosto, a autarquia tomava conhecimento que o projeto estava a ser analisado e esperava pelo parecer da Brisa e aprovação do IMT. Chegados a outubro, o Presidente da Câmara informa a Assembleia Municipal que a autarquia vai avançar com todos os procedimentos para lançar a obra a concurso, ainda que há revelia das entidades públicas. O Sr. Presidente anunciou há pouco tempo que, independentemente agora do aval, entre aspas, do IMT, a Câmara Municipal de Penafiel vai avançar com a construção da rotunda ali à saída da A4. Isto é um ato corajoso. Efetivamente, a autarquia vai dar início já aos procedimentos para tal? Bom, nós já demos início a esses procedimentos. Aliás, nós temos estado a trabalhar neste tema há já 3 anos. E quando digo que temos estado a trabalhar neste tema há já 3 anos, é porque ao longo destes últimos 3 anos, a Câmara Municipal de Penafiel já gastou vários milhares, várias dezenas de milhares de euros em projetos e em estudos que nos foram sendo solicitados pelas infraestruturas de Portugal. É sabido, é público, que a responsabilidade desta intervenção, que não é da Câmara Municipal, é das Infraestruturas de Portugal e da Brisa, já que estamos a falar da interseção da A4 com a variante à Estrada Nacional 106, depois de muita insistência da nossa parte para que essas entidades assumissem as suas responsabilidades e depois de nos termos conformado com a incapacidade ou com a falta de vontade em fazerem a intervenção, decidimos pôr mãos à obra e começamos a preparar projetos que fossem ao encontro, enfim, das dificuldades daquele ponto e dos conflitos que ele gera em termos de sinistralidade, para podermos ter a aprovação da parte das Infraestruturas de Portugal e da parte da entidade reguladora, do IMT, e sermos nós, Câmara Municipal, a executar a obra, mesmo sabendo que essa verba que ali vai ser despendida, injustamente, porque a responsabilidade, como disse, não é nossa. Mas, a partir de certa altura, percebemos que ou fazíamos nós, ou a obra ficava por fazer. E, entretanto, além dos prejuízos materiais, que são muitos, que acontecem permanentemente, são vidas humanas que se vão perdendo. Ainda recentemente, infelizmente, se perdeu mais uma vida num acidente que ali aconteceu. Portanto, mas o facto é que o IMT ainda não deu a sua aprovação, não é? Isto aqui há alguma irresponsabilidade. E, portanto, nós achamos que quando é demais, é demais. E a partir do momento em que as Infraestruturas de Portugal validaram já este último projeto, depois de termos feito, como disse, muitos estudos, o último foi um estudo de tráfego completamente do mais moderno que há, com um conjunto de critérios que não se aplicam em lado nenhum. Duvido que as próprias Infraestruturas de Portugal apliquem tantos critérios e tão complexos nas suas próprias obras, mas foi o que nos pediram e foi o que nós fizemos, depois de termos o parecer favorável das Infraestruturas de Portugal. E sabemos que há mais de um mês que o processo se encontra no IMT para que o IMT emita a sua posição e nos dê a autorização definitiva.
achamos que não há mais tempo para esperar e, portanto, demos início agora, então, ao procedimento concursal. Vamos avançar com a empreitada e aquilo que nós esperamos é que, enquanto decorrem estes formalismos, venha a autorização formal do IMT. Mas se isso não acontecer, bom, nós não vamos fazer nada para que a obra não avance. Se alguém tiver coragem suficiente para se vir colocar lá em frente às máquinas, veremos também como é que a população reagirá nessa altura. E não haverá o risco de embargo da obra? Veremos que entidade terá coragem para se opor a que se execute uma obra que é tão importante, que já todos constatamos e que é, de resto, unanimemente reconhecida como sendo uma obra essencial. A população já se manifestou também, fê-lo de uma forma pacífica recentemente, no âmbito de uma vigília, mas receio que as formas pacíficas se esgotem e que a própria população possa partir para outro tipo de manifestações. Portanto, nós vamos avançar com o processo e julgo que nada nem ninguém o irá agora travar. O Presidente tem consciência que pode vir a ser um exemplo no país, no que diz respeito ao tentar furar, digamos, a burocracia? Nós, infelizmente, temos um país que é excessivamente burocrático, em que, para se conseguir fazer qualquer coisa, há sempre entidades, organismos, poderes intermédios que criam as mais diversas dificuldades. Corremos o risco de, por exemplo, agora com o PRR, perdermos muitos milhões de euros de investimento no nosso país, precisamente por essa dificuldade em concretizar. Nós sabemos que há regras e que há pareceres que são fundamentais, seja na área do ambiente, seja, enfim, noutros muitos domínios, mas também sabemos que vivemos um tempo que já não se compadece com metodologias de há 10 ou de há 20 ou de há 30 anos atrás. A internet e as novas tecnologias vieram exatamente para nos permitirem acelerar processos e procedimentos. E aquilo que nós vemos é que, ao nível da administração, isso não tem acontecido com a mesma velocidade, com a mesma celeridade, como vemos acontecer, por exemplo, ao nível da atividade privada. E, portanto, eu acho que é preciso que se criem mecanismos que permitam ultrapassar essa burocracia excessiva, sem cairmos naturalmente num facilitismo que pode ter consequências negativas, mas sobretudo que permita que as coisas aconteçam. E aquilo a que temos assistido, infelizmente, é bem diferente disso. Vimos na obra do IC35, aos anos que nós estamos, por causa dos parceiros da APA que não são dados, apesar de, e nesse domínio em particular, nós conhecemos e acompanhamos o dossiê e sabemos do esforço que as infraestruturas de Portugal têm feito para conseguirem ter os parceiros favoráveis da APA e das dificuldades que essa entidade vai criando, sem nunca sugerir soluções. Portanto, dá a ideia de que muitas vezes na administração pública, na administração central, sobretudo, que em vez de se procurarem soluções, procuram-se os obstáculos. Eu acho que a atitude tem que ser exatamente o contrário. Nós, perante uma situação, temos é que procurar as soluções e ajudar a encontrar as soluções, seja no caso da administração central com os municípios, seja na relação com os particulares e mesmo, naturalmente, para as autarquias. Sr. Presidente, falou agora no IC35, as obras já arrancaram. Efetivamente, em termos de acessibilidade e mobilidade, é aquilo que é mais importante para o Conselho. Este é um capítulo que já está a ser escrito. Sim, a obra do IC35 já avançou, felizmente, mas vejamos uma empreitada que tem apenas 1,8 km, portanto, relativamente pouco comparativamente àquele que é o traçado no seu todo, e estamos a falar de uma empreitada que foi lançada em 2015, portanto, quase 8 anos depois é que a obra se iniciou. E acresce a isso o facto de, na ligação, o troço de ligação da rotunda de Rãs até à Estrada Nacional 106, na Ponte Nova, que é fundamental para que este troço tenha alguma utilidade, esse pequeno troço de ligação continua por ser lançada a respectiva empreitada, precisamente porque há um problema com a APA e com as questões ambientais. Portanto, ou seja, significa que depois da construção deste 1,8 km, não é? Pode efetivamente parar tudo
e o que está a ser agora construído não ter utilidade? Se não for resolvida esta questão da ligação da rotunda até à Ponte Nova, naturalmente que este troço que está agora a ser executado não vai ter nenhuma utilidade, porque fica ali perdido. Agora, aquilo que nós esperamos é que, de facto, se consiga ultrapassar esta situação. Ela já tem quase 8 anos, porque na altura em que foi lançada a empreitada para esta primeira fase, não foi lançada já também com esta ligação à 106, precisamente porque havia este problema em termos do ambiente, em termos das questões ambientais. E por isso foi a opção na altura retirar esta ligação para não atrasar mais o andamento da empreitada. E vejamos, passado 8 anos, continuamos exatamente com o mesmo problema. Sendo que o prazo de execução deste pequeno troço, não é, que iniciou agora a construção, é de cerca de 1 ano. Portanto, corremos aqui o risco de a tal parte que é necessária para que esta obra continue possa atrasar, possa não estar resolvida dentro de 1 ano. É verdade, há de facto uma questão que é preocupante. As infraestruturas de Portugal estão sensíveis para esta questão, têm feito um conjunto de diligências muito intensas junto da APA, e aquilo que nós esperamos é que, de facto, da parte da APA haja também sensibilidade para perceber o que é que está em causa e para que, no conjunto, as duas instituições encontrem uma solução que seja razoável e que permita, de facto, ultrapassar os constrangimentos que existem. Porque, é como diz, de facto, se nós chegarmos daqui por 1 ano e tivermos esta primeira fase executada e se não houver ligação à 106, ela não vai ter grande utilidade e os nossos concidadãos vão ter dificuldades também em compreender este ritmo de trabalho das instituições públicas.